esse é o primeiro episódio oficial. Na verdade, a gente teve um primeiro episódio, né, onde vocês entenderam o que vai ser esse quadro novo, com a Roberta. E agora estamos no primeiro episódio mais ordinário, né, onde a gente vai ter a programação normal. Isso. Programação normal. Então, gente, como a gente tinha falado, bom, esse é um quadro comigo, né, Guilherme Fraia, e com a Roberta Cleide. Então a gente vai bater um papo aqui sobre crianças. Desenvolvimento comum, normal. Banal. Normal, né, corriqueiro. Isso. E aí o que a gente fez, gente? A gente colecionou então algumas perguntas durante essa semana. Inclusive, já enfatizando logo no começo do episódio, se você tem alguma pergunta sobre esse tema, sendo profissional, sendo pai, sendo mãe, sendo curioso, qualquer pessoa que tiver dúvida sobre esse tema, manda lá pra gente no Instagram do Comunica, via direct, ou comenta numa publicação lá, e a gente vai pensando essas perguntas, depois a gente vai selecionar algumas pra trazer e responder pra vocês. Combinado? Então a gente selecionou 3 das perguntas que as pessoas mandaram pra gente durante essa semana, pra gente ter um primeiro start nessa conversa aí. Então eu vou ler aqui pra vocês, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira delas é: por que estão aparecendo tantos autistas? Essa é uma boa pergunta. Essa é boa. Estão aparecendo tantos autistas? É bom medicar crianças? Essa também é interessante. E a medicação psiquiátrica é pediátrica? Então, a medicação psiquiátrica é pediátrica? Bom, então vamos lá, né? Vamos entender, vamos entender as perguntas, como elas se distribuem, né? Então, assim, por que estão aparecendo tantos autistas? Né? Então a gente já vai começar com uma frase que não é minha, uma frase de uma colega que se chama Isabela Garcia Andrade. O aumento dos diagnósticos não significa o aumento de casos. Perfeito. Né? Então existe uma coisa, né, que são as classificações psiquiátricas. As classificações em voga, né, na moda, são 2 tipos, né? DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, que está na 5ª versão, que saiu em 2013, e a Classificação Internacional das Doenças, a CID, né, que está na 11ª versão. A 11ª versão foi publicizada em 2018, 18 de junho de 2018, foi oficializada em janeiro de 2022 e está em processo de implementação até 2025. Então, assim, o documento mundial é a CID-11 e o documento americano é DSM. Por vários motivos, a gente pode até depois fazer um momento específico de explicação disso, esses 2 modelos foram se aproximando e foram se afinizando. Então, na hora que a gente chega lá nos transtornos mentais, é quase um facsímile de uma para outra, do DSM-5 para a CID-11. Né? Então acho que esse é um primeiro problema. Por quê? Porque é uma lógica classificatória baseada em checklist, né? Então são critérios diagnósticos. Então isso faz uma identificação às vezes rápida, rasa, como se todo mundo concordasse com os termos que estão lá. E não é bem assim. Os termos em psiquiatria e psicopatologia não são os mesmos que a gente usa no senso comum. Perfeito. Né? Então, só um exemplo fácil. Mania em psicopatologia não é o hábito de repetir coisas. O hábito de repetir coisas em psicopatologia é compulsão. Mania é um quadro psiquiátrico de aumento de humor, de euforia, de uma alegria exagerada. Então, só isso já diz que nós não estamos falando da mesma coisa. Né? Deixa eu só fazer um paralelo também com relação a isso, né, gente? Porque isso é uma coisa importante. Porque em todas as outras áreas da medicina, e aí a Roberta vai poder corroborar ou discordar do que eu tô falando aqui, porque ela entende muito disso. Em todas as outras áreas da medicina, a gente consegue ver algo acontecendo ali. Então você fala assim, a pessoa teve um infarto agudo do miocárdio. Pronto, você vai ver uma parte do tecido ali que efetivamente morreu porque faltou ali sangue, né? Então é isso que acontece quando acontece um infarto. Beleza, pronto. Então, para você diagnosticar um infarto, você tem que observar aquela lesão naquele tecido, enfim. Daquela maneira. Pronto. Agora, a CID, do mesmo jeito que o DSM, mas principalmente vou dar um enfoque um pouco no DSM. É uma reunião de pessoas, eles um belo dia resolvem reunir psiquiatras para relatos clínicos, e eles falam, bom, gente, então vamos lá.
o que é depressão. E aí eles vão começar a tentar ali eleger entre eles alguns critérios que vão determinar o que é aquilo, né? Tô falando de depressão, mas pode ser qualquer outro quadro que a gente encontra nesses documentos. Então, na verdade, eles não se pautam em coisas assim, né? De observáveis, ok, concordo com isso, mas é o que eles entendem naquele coletivo que define determinada doença. Esse limite, ele não é um limite tão bem definido quanto na maioria das patologias. E aí eu vou complicar a sua questão, né? Então vamos lá, quando a gente pensa em doenças, entre aspas, orgânicas. Por que entre aspas? Porque uma coisa é um infarto agudo do miocárdio, outra coisa é o cardiopata. Né? Seu José que sofreu um infarto é outra coisa. Então, uma doença, seja ela qual for, ela vai ser acompanhada e ela vai ser visada pela área da saúde sempre a partir de uma perspectiva preventiva. Para eu poder prevenir essa doença, eu preciso de uma história natural da doença. Então vejam, não é fácil estabelecer isso quando a gente pensa o tempo que levou para se conseguir entender a história natural da hanseníase. Recomendo a vocês um livro que se chama A Praga, que conta que nos outros países a hanseníase começou a ser erradicada na década de 40 do século passado. Quando que ela começa a ser erradicada no Brasil? Muito depois. Eu, criança, fui visitar parentes da minha mãe em colônia de leprosos em Belém do Pará. Aqui perto de Poços de Caldas, né, funcionou durante muitos anos dentro do Centro de Reabilitação de Casa Branca, era um leprosário. Ou seja, por que não chegou aqui? Porque isso também envolve outras coisas. Na área, né, de doença, né, da questão humana, os aspectos socioeconômico-políticos sempre estão presentes porque eles são os elementos da história. Então pense aí, história com H maiúsculo. Todos nós estamos consignados a um tempo histórico e cada um de nós costura a sua historicidade nesse tempo histórico. Quando a gente vai para transtorno mental, eu não consigo fazer a história natural da doença. Por exemplo, esquizofrenia, usualmente, o surto vai acontecer pela primeira vez entre 17 e 24 anos, mas pode acontecer com 13. Mas pode acontecer com 25, mas não vai acontecer com 40. Mas pode acontecer com 30. Né? E aí, com 30, eu já vou ficar na dúvida se é um transtorno delirante ou se é uma esquizofrenia. Ou se aconteceu alguma outra coisa. Né? Então, já não fica tão fácil eu conseguir estabelecer o que está acontecendo. Então, quando a gente está na doença orgânica, de novo, entre aspas, né? A doença orgânica ela é preponderante à subjetividade. Quando eu vou para o transtorno mental, a subjetividade é determinante de como essa aparência do transtorno mental vai ter. Então, a esquizofrenia pode estar lá como parâmetro, mas como o José, o Antônio, a Maria, o Joaquim vão viver isso é totalmente diferente. E aí é isso. Então, assim, voltando para o que a gente estava trazendo aqui, quando a gente traz a questão do porquê aparecem, né, tantos autistas, aparecem os autistas? Ou os critérios estão muito abertos. Então a gente tem na história do autismo, recomendo outro livro, A Outra Sintonia, que é fantástico, de 2 jornalistas, Donovan e Zucker, americanos, e fazem toda a discussão da história do autismo, chegando à grande conclusão de que pode ser uma neuroatipicidade. Recomendo que leiam, é um tijolão, Companhia das Letras. Mas vale a pena. Né? E nesse livro fica bem claro, né, quer dizer, como que percorre tudo isso e como que isso vai mudando à medida que o DSM vai se aproximando também da indústria farmacêutica. Não sei se pode falar isso aqui, mas enfim. É importante a gente tocar, às vezes, em assuntos espinhosos, né? Quer dizer, por quê? Porque todo mundo quer ser feliz, gente, né? Vamos lembrar, né? Estado moderno, iluminismo, né? Prerrogativa, felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Embora não existe felicidade, mas a gente quer. Né? E a gente quer ficar feliz, e a gente quer ficar bem, e quer ter bem-estar para sempre. Né? Então, a ideia da medicação, quando surge, né, na década de 50, 1952, quando surge o primeiro neuroléptico, né, a clorpromazina, ela chega com uma capacidade, uma potência para resolver a situação daquela pessoa que está desorganizada com alteração de capacidade de julgamento.
né? Quer dizer, então conseguir discernir, isso está acontecendo, eu estou alucinando, isso está acontecendo, eu estou delirando, isso é importante, né? Não haveria reforma psiquiátrica possível se a gente não tivesse os psicofármacos. Tudo que o ser humano faz é bom e ruim, né? Então, assim, existe um aspecto do psicofármaco que é muito importante, mas ele tem consequências, porque a gente é adulto, nada é sem consequências. Então, a discussão do autismo até 1980, ela tem uma cara. Né? 1980 é quando o DSM-3 faz o grande rompimento com a discussão psicodinâmica que dominava até então, e aí, depois de 87, o DSM-3R abre duas categorias importantes para a infância e adolescência, né? Que vão depois rebater na CID-10, que é um grupo, o F80, dos transtornos globais do desenvolvimento, e F90, transtornos usualmente acontecendo na infância e adolescência. Nos transtornos globais de desenvolvimento, aparece uma divisão, né, importante entre o autismo típico, o autismo de Kanner. O autismo foi descoberto em 1943 pelo Leo Kanner e descoberto também em 1944 pelo Hans Asperger, mas estava lá na Alemanha, escrevia em alemão, aí é outra história. Enfim. E aí, aquilo ali aparece, né, com uma característica que permite uma classificação até 3 anos de idade, depois o autismo atípico após os 3 anos, e surge a síndrome de Asperger porque uma pesquisadora inglesa, Lorna Wing, tinha lido o texto do Kanner. Né? Então ela leu o texto do Asperger. Ela lê o texto do Asperger, traduz e ela cria o que se chama a tríade de Wing. Então o autismo envolve 3 aspectos: alterações qualitativas de interação, qualitativas de comunicação e fala e linguagem, e um repertório específico de interesses. Restritos, mas qualitativamente diferentes. Essa palavrinha-chave, qualidade, deu um lugar específico para o autismo em que a gente percebia que alguém que está fazendo alguma coisa que é qualitativamente diferente. Quando a gente chega no DSM-5, e isso aí vai perpassar o DSM-4 também, né? DSM-4 e CID-10 ficam pareados, né? E aí esse pareamento também tem a ver pela quantidade de documentos que chega à Organização Mundial de Saúde, porque eles precisam de registro clínico. Quanto mais publicação tiver, mais eles vão registrar aquilo. O país que mais publica são os Estados Unidos. Por isso que chega tanta informação que pareia os dois, né? No DSM-5 sai essa palavra qualidade e vem a quantidade. Então, quantitativamente, todo mundo tem alguma alteração de comunicação, ou de linguagem, ou de interesses, né? E aí deixa de ser uma tríade e vira só 2 aspectos: interação e comunicação, né? E a questão do repertório de interesses. Então, isso reduz muito, né, a possibilidade da gente observar a qualidade. Então, o que está acontecendo é que a gente tem um critério muito elástico. E aí ele traz todo mundo para debaixo dele. Né? Desaparece a categoria Asperger, desaparecem outras patologias, né, que estavam dentro do transtorno global do desenvolvimento, como a síndrome de Rett, como a síndrome esqueci o nome agora. De Heller, né? Também o outro transtorno desintegrativo da infância desaparece, e aí fica uma sequência de apresentações do autismo com o transtorno de desenvolvimento intelectual, com o transtorno de linguagem, com tarará, sem considerar o ambiente. Então, quando a gente está falando de criança e adolescente, existe um entorno. Né? Uma criança de 5 anos, nasceu aonde? Nasceu aonde? Faz o quê? É menino ou menina? Pronto. Tem pai, tem mãe? Tem dois homens, 2 mulheres, né? No Afeganistão, em Belém do Pará, em Ijuí, né? No Mato Grosso, né? Onde ela mora, tem creche? A creche tem vaga? Tem parquinho? Se os pais precisarem de ajuda, tem vizinho que pode ficar com a criança? Não tem? Eles moram na casa própria? Em casa alugada? Que mais? Ela já viu bicho? Ela já viu bicho? Ela só viu bicho? Ela só viu bicho? Que tipo de bicho? Né? Subiu em árvore, não subiu em árvore? Recomendo um filme, um documentário que se chama Babies. Foi feito em 2010 e no Babies aparecem 4 crianças, desde um pouco antes do nascimento até começarem a andar. Então tem uma menina africana, uma menina americana, norte-americana, uma menina japonesa e um menino polinésio, da Mongólia, alguma coisa assim. Né? E aí vai mostrar esse desenvolvimento das crianças. Quem aprende a andar primeiro é a criança africana. Porque tem muito exemplo.
Né? Então, ela está num ambiente que tem muitas crianças, numa comunidade em que as mulheres ficam com meninos, acho que mais ou menos até uns 12, 13 anos, e depois esses homens saem, não sei se para caçar, trabalhar, não sei, mas é um lugar que tem muitas mulheres e muitas crianças. Então, esse espelhamento no outro é muito importante. Né? Então, assim, há algo aí dessa construção com o outro que não pode ser desprezado quando a gente pensa o diagnóstico de uma criança. Né? Quando teve a história da baleia azul, não sei se você lembra disso. Sim. Né? Que as pessoas ficaram fervendo com aquele negócio e reclamando, e falavam assim, gente, isso não é verdade. Porque quando uma coisa é verdade, eu uso sempre a referência dos 4. Né? Um amigo, um filho, um vizinho, né? E um sobrinho. Você tem um amigo autista? Um vizinho? Um filho e um sobrinho? Não tem. Então tem uma coisa errada. Não pode ser essa proporção. Não pode ser essa proporção. Né? Então, a minha referência é bem maluca sobre isso, né? E aí, com certeza, eu vou receber um monte de críticas a respeito disso, mas me ajudou a pensar nisso o tempo todo. Por favor, pode criticar à vontade, né? Não sou dona da verdade. Né? A peste bubônica matou 1 a cada 4 pessoas na Inglaterra, né? Então, assim, isso tem que acontecer em 1 de 4. Se não aconteceu, tem uma coisa errada. Né? Então, estatisticamente... não é possível. Então, assim, ainda se discute, né, 1 para 1000. 1 para 100 mil, se eu não me engano, né? 1% da população, né? 1 para 100 era a discussão do Kanner. Né? Faz algum sentido. Mesmo assim, a gente não encontra fácil. Né? Então, a gente está pós-pandemia. Né? Onde as crianças ficaram isoladas. Onde eu conheci crianças que nunca tinham visto um adulto na vida. Né? E aí viram adultos de máscara e face shield. Roberto, e aí eu vou aproveitar para puxar então assim, porque assim, ó, né? Então, ou seja, vou devolver a bola para vocês, né? Então, assim, as crianças autistas estão aparecendo ou estão aparecendo com as crianças autistas, né? Então, sim. Né? Tem essa questão. Mas isso traz uma outra questão que, assim, acho que a gente não vai entrar muito em detalhes sobre como e por que isso acontece, mas que é a questão da... É bom medicar a criança? Vou até ler, porque isso ficou muito bem... Assim, é isso mesmo, é exatamente isso. É bom medicar a criança porque entra não só no autismo, mas em outros tipos de transtorno, né? Sim, sim. A questão da medicação. E aí eu vou te perguntar, eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. É bom medicar alguém? Alguém. Então, mas como se diz, né? O que é isso, né? Como diz... pode citar amigos? Pode. Pode. Opa. Como diz o colega Júlio Santa Rosa, né? Quer dizer, você está medicando e isso tem que ter início, meio e fim, né? Início, meio e fim. Então, assim, pra quê e pra quem? Né? Então, é uma coisa da vida? Então, se é uma coisa da vida, você não tem como medicar. Então, quando a gente começa a dar remédios psiquiátricos para coisas da vida, isso chama medicalizar. Da mesma forma, quando eu começo a dar nomes diagnósticos para alterações da vida, chama patologizar. Perfeito. Né? Então, assim, acho que primeira coisa igual a matemática. Matemática tem axiomas, né? Então, assim, qual é o axioma em relação a remédio psiquiátrico, infância e adolescência? Não se medica crianças e adolescentes. Ah, mas e a Maria? Maria eu não sei, eu tenho que conhecer a Maria, o entorno da Maria, como é que acontece, qual que é a situação, qual é a possibilidade de início, meio e fim. Eu vou ter que fazer exame clínico na Maria, eu vou ter que ver a reação dela da Maria e eu já respondo a outra pergunta. Porque não existe medicação psiquiátrica, pediátrica. Você já deve ter visto, né? Remédio que está escrito lá, uso pediátrico. O uso pediátrico é adulto. Na verdade, quase todos. Então, sim, quase todos que a gente usa na pediatria são pediátricos. Então, medicação psiquiátrica não é pediátrica. Ah, mas existem estudos que... Tá, existem estudos que confirmam segurança e tal, mas isso não isenta problemas. Ainda bem que existem, né? Porque se a gente estivesse fazendo sem existir absolutamente nada, então, seria uma então há que se pensar sempre com muito cuidado. Uma criança que vai usar uma medicação psiquiátrica, principalmente gotas, né? É fácil escorregar uma segunda gota, uma terceira gota, uma quarta gota, porque só uma gotinha. Tem medicações, às vezes, que tem uma propaganda muito curiosa, né? Quando a gente encontra uma medicação de miligramagem baixa, né? Então, sei lá, uma medicação 0,25. Ele é fraquinho. Não, ele não é fraquinho. Ele é tão potente que com 0,25 o cara funciona. Com meio de 0,25 funciona.
Diferente de outros que só funciona com 750. Então, assim, há que se tomar muito cuidado com isso, né? E aí deixa eu trazer, assim, até uma reflexão, assim, apontando uma crítica, mas que também é uma coisa que me traz muito um gosto também pela psiquiatria. Tudo é do campo do incerto, né? Então, assim, por que acontece a doença? Não sei, essa é a resposta. Não sei. Por que acontece o autismo? Não sei. Como? Sei. Como é que acontece o autismo? Não sei. A gente tá sabendo diagnosticar muito bem, pelo jeito, né? Porque, né? Então a gente tá, né, com eficiência, pelo menos em quantidade, né? Se a gente for... Sim, tem lugar que tem, tem 6 em cada 10. Que é um conceito bastante da nossa era também, né? Sim. Quantidade, né? Sim. Mas assim, o porquê que acontece e como acontece, a gente não tem muito embasamento ainda. Então, se a gente não sabe como acontece e por que acontece, a gente trata. Então, trata como e por quê. E, gente, uma coisa muito importante antes da gente continuar isso daqui. Nem eu, nem a Roberta tem certeza absoluta disso. Somos contra diagnóstico. Não. Contra psiquiatria e contra medicação. Muito pelo contrário, tá? Então, a minha área de gosto mais profundo é exatamente a psiquiatria. Não sou contra a medicação, só que é isso, a gente tem que saber o porquê a gente tá usando isso, aquilo lá. Sim. E é isso que é um ponto de interrogação a ser colocado. E por isso a importância da nossa discussão, né, nessas pílulas aqui, né, miudinhas, que é de eu posso discutir isso em relação ao parâmetro do desenvolvimento comum. Então, assim, na hora que eu olho uma criança e que eu vejo que ela não está dentro do comum, eu posso pensar, nossa, tem alguma coisa errada do potencial que ela teria como criança comum. O que eu posso fazer para ajudá-la para que ela consiga entrar no desenvolvimento comum, mesmo que isso leve 20 anos? Não tem problema. Por que ela precisa entrar no desenvolvimento comum de alguma forma? Porque senão ela não é viável naquilo que eu chamo do bando humano. Perfeito. O bando humano é cruel. A gente não suporta pessoas totalmente dependentes. Então, uma pessoa semi-dependente a gente aguenta, mas a gente não aguenta uma pessoa que depende de nós o tempo todo. É muito cansativo, né? Então, assim, pensar o kit de sobrevivência que a gente já conversou, isso é importante para uma criança. Se ela é típica ou atípica, não é a questão, mas ela precisa saber cuidar dela, ela precisa saber respeitar o outro, ela precisa saber esperar, ela precisa saber ouvir. Mesmo que a gente leve 20 anos construindo isso com ela, ou seja, todo o tempo do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Quer dizer, a gente tem que tomar esse cuidado para poder pensar assim, fulano tem tal coisa, né? A famosa sopa de letrinhas. Então, mas deixa eu tentar ver, né? Ah, porque ele se opõe. Tá bom, mas dependendo da oposição, e se ele se opõe, eu vou ensinar ele a ter argumento. Pronto. Né? Não assim, é porque não. Por que não? Ah, eu não quero. Não quer por quê? Será que ele tem repertório para dizer, ó, não quero porque é chato, não quero porque eu tô cansado, não quero porque eu tô com sono, né? Porque eu quero fazer outra coisa, porque eu queria ir pra lá ou pra cá, então, mas vamos negociar então, porque isso que você não quer fazer, você precisa fazer. Você vai ter que escovar dente, porque senão a gente vai ter problemas com a sua saúde. Então vamos escovar, e se demorar muito fica pior. Então, vou te contar um segredo. Coisa desagradável a gente faz logo. E faz rápido. Né? Porque aí já passou, você vai fazer outra coisa. Pronto. Depois que a gente fica adulto, até descobre que hora que a gente faz os desagradáveis, né? Aquela história lá do exercício físico, que a gente levanta, faz e esquece que fez porque é chato. Tem gente que ama. Ok, aí ele vai fazer no final do dia, ele vai fazer o dia inteiro, né? Então, assim, você pode se nortear, mas uma criança e um adolescente precisam de balizamentos. E o diagnóstico, tal como tem sido feito de uma maneira rotulante, né? Não é um diagnóstico, não é uma construção, né? Eu comentei ontem num evento, né, que diagnóstico não é cargo vitalício. Ou seja, a criança às vezes tem 11 anos, continua carregando diagnóstico de 3. Nossa, mas não aconteceu nada na vida, ninguém interviu, ninguém mexeu, né? Porque ela pudesse, sei lá, tá de uma outra forma, né? Então, há algo a ser pensado aí que pode ser sempre revisado. Mas isso é óbvio, dá muito trabalho. E tem uma coisa interessante nisso que você acabou de falar também, que é o seguinte: se a gente está falando de um diagnóstico que está entremeado numa questão intimamente ligada ao desenvolvimento, se a gente não leva em consideração isso, significa que desenvolvimento é uma coisa que acontece. E que é crítico. Está sempre em crise. E está sempre em crise. E é sempre colocado em xeque. E é muito particular também. É claro que a gente sabe que existe uma estatística, que existe uma regra, que existe uma média, enfim. Uma probabilidade. Uma probabilidade. Isso. Só que assim,
fugiu a probabilidade. Sim. E agora? Né? Então, assim, vamos voltar à carruagem, vamos voltar aos comuns. Né? Então, como lidar com isso dentro de uma perspectiva que possa entender quem é essa criança? Né? Então, quem é a criança primeiro? O que está faltando para ela conseguir se conectar, para ela conseguir aprender, para ela conseguir se desenvolver, e que é um período crítico. A criança muda o tempo todo, o adolescente muda o tempo todo, e tem uma coisa que crianças e adolescentes têm que dar conta, que eu chamo de agonia do viver. Ou que a gente pode também ser mais tranquilo, chamar de inquietação. Todos nós somos inquietos. Sim. Né? Então, assim, o humano é inquieto. Então, essa inquietação precisa de algum apaziguamento. O apaziguamento da nossa inquietação é o outro. Com tudo aquilo de bom e de ruim que tem o tal do outro, né? Que é aquela historinha que eu já falei lá do porco espinho. Aproxima muito, machuca, não aproxima, passa frio. Né? Então, tem algo aí pra gente pensar no sentido de por que a nossa contemporaneidade não deixa a gente ficar junto. Né? Por que a gente não tem tempo de ficar com o outro? Por que a gente não tem tempo de fazer coisa inútil? O ser humano precisa de coisas inúteis. Nossa. Né? Mas tem coisas inúteis que nos roubam da gente. Né? Então a rede social ela é inútil? Em certa parcela é. Né? Mas nós estamos aqui, ela também tem uma utilidade. Só que se eu ficar só na rolagem, né, da página, eu vou me perder ali. E eu não encontro com o outro. Então, há um interesse que a gente se perca naquilo, né? E que a gente fique ali devorado pelo azul da rede social, né? Que o cérebro ama. E que não é bem isso que você está falando. Que não é isso. O que eu estou chamando das inutilidades necessárias? Tomar um banho com calma, tomar um café. Hobbies também. Hobbies, fazer um negócio legal que dá aquela ideia da soneca para quem gosta de dormir depois do almoço, que dorme 15 minutos e tem a sensação que dormiu 2 horas. A gente precisa dessas experiências. Só que o homem moderno, ele foi convocado, seduzido ao negócio, que nega o ócio. Né? Então, assim, é preciso ter esse ócio, é preciso ter tédio, é preciso não ter o que fazer. Né? E isso é importante para crianças e adolescentes. Não pode ter um esquema, né? Um cronograma, um planner com tudo preenchido. Eu sempre olho aquilo, às vezes, né? Tem natação, não sei o quê. Que hora que faz nada? Nada, tem hora que não quer fazer nada, que fica com a avó, com o avô, com o pai, com a mãe, ou faz as coisas que os adultos fazem, que isso também é muito importante para a criança, porque também precisa aprender a ser adulto e aprende a ser adulto com adultos, e vai ser adulto a maior parte da vida, né? E aprende com adulto como lidar com a agonia de viver. Para isso a gente tem que ficar junto, né? Com todos os custos de ficar junto. E aí há toda uma estratégia contemporânea de não deixar a gente ficar junto, né? E aí, usando a sua palavra, né? Uma vez eu fiz um texto que usava justamente essa brincadeira: o autismo é uma doença do milênio ou é o milênio que faz o autismo? Né? E aí a gente precisa pensar nisso e pensar assim: autista, gente, não autista, típico, atípico, é junto, a gente fica junto, né? Às vezes se dá bem, às vezes não, mas a gente fica junto. Né? Porque é a única possibilidade que a gente tem de dar algum alívio, né, para a nossa inquietação. Então é muito importante que a gente, com as nossas crianças, nossos adolescentes, que a gente fique com eles. Ah, não é nada fácil. Não, adolescente quando entra naquela fase cebola, né, que entra no carro, que você pensa assim: nossa, não é possível que não tenha nada que resolva, né, o CC dessa pessoa, né? Nada. E que é uma fase e que passa, né? Ele é difícil, ele é chato, ou ela é complicada, ou ela bate boca. Sim, mas é seu. Tem paciência, vai passar, né? Até ela se achar, e agora ela tem que se achar sozinha. Você deu o kit de sobrevivência para ela quando saiu da infância? Porque se ela passou a infância construindo o kit de sobrevivência, ela vai se virar. Vai doer, porque sempre dói. Né? Então, assim, a medicação é para ajudar a passar uma fase, né? E, de novo, em relação a uma adolescente ou uma criança, isso vai somar ou quanto vai roubar, né? Do contato com o outro, do aprendizado na escola. Tudo isso tem que ser pensado, e não é na hora que se prescreve a medicação, né? Sim, eu posso dar palpite nisso porque eu recebo o outro lado,
né? O nosso colega, né, o Júlio Santa Rosa, que é psiquiatra infantil, é uma pessoa que a gente faz um trabalho muito próximo e que sempre fala disso. Eu vou ver de 2 em 2 meses, você tá vendo toda semana. Então eu preciso saber o que tá acontecendo toda semana. Então no toda semana é que eu vejo que tá agitado, que tá difícil, que tem algum sintoma que não era esperado, né? Que nossa, mas da onde que veio essa discinesia tardia? Será que ele tá tendo uma reação não esperada à medicação, né, para a idade dele? Ou é porque cresceu, ou é o metabolismo que mudou? Então tudo isso tem que ser pensado todos os dias que a criança estiver tomando uma medicação, todos os meses que um adolescente estiver passando por uma situação de tratamento medicamentoso. Então, é esse cuidado que a gente tem que pensar, né? Para que a gente possa aproveitar o que dá para aproveitar, porque 100% não tem. Não existe uma medicação 100% eficaz que não tenha efeito colateral. E Roberto, eu acho que assim também, né? Lembrar que, principalmente quando a gente está falando dessas fases da vida onde desenvolvimento querendo ou não, um movimento, e muito movimento, muita coisa acontecendo, muita... Sim. Então, assim, pensar que tudo aquilo pode ser nada. E do mesmo jeito que nada pode ser alguma coisa. Então, ou seja, a gente não pode desmerecer, claro que não, mas... Pode ser que todo aquele turbilhão de coisas que às vezes desespera o pai, desespera o cuidador de forma geral, desespera o resto da família, desespera a professora, desespera... Pode ser que tudo aquilo lá faça parte daquele processo. Sim. Né? Então isso é importante. E o mais importante, não significa que a gente não intervém. Também. Não significa que a gente não cuida, que a gente não cria parâmetros, que a gente não acolhe, né? Mas eu posso fazer tudo isso tomando como parâmetro ele está diferente do que é esperado. Diferente. Não, ele está atrasado. Acabou. Né? Mas ele está diferente. E aí a gente vai cuidar dessa diferença para que ele consiga, deste lugar dele, por exemplo, uma criança atípica, construir possibilidades com as ferramentas que o bando tem, porque a maioria tem determinadas características. Vejam, nós não somos todos iguais, mas a maioria tem determinadas características que permite caminhar no bando. Né? Então assim, por que tá ficando de fora? O que a gente pode fazer para enlaçar essa criança dentro do grupo, né? Ou esse adolescente para que ele seja um adulto viável, né? Para que ele possa caminhar com todos. E pode ser que isso dê mais trabalho ou menos trabalho, né? Mas Perfeito. Isso não é problema, né? E queria deixar aqui um último recado. Essas conversas, elas não são nada simples, não são nada fáceis. Né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Todo mundo saberia fazer, estava tudo resolvido, né? Mas vocês vão me conhecer aos poucos, né? Se fosse impossível, eu não estava aqui. Obrigada. E outra coisa, gente. Essas conversas não são simples, não são fáceis. Aqui, a gente não é dono da verdade. Aqui, a gente não tá pra dar diagnóstico ou tirar diagnóstico de ninguém. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. Então, assim, se você acha que você, ou o seu filho, ou alguém próximo precisa de ajuda, vá buscar ajuda. Vá buscar ajuda de alguém que vai escutar você, vai escutar principalmente a pessoa, e a criança ou adolescente, e vai enxergar ela como um todo. E vai enxergar ela como ela é, né? Como cada um com o seu cada qual. Exatamente. Né? A Mariazinha, o Zezinho, assim, é ele. Ah, mas e o diagnóstico? Tá na prateleira. Calma, né? vamos chegar Eu quero saber dele, né? De vez em quando eu olho na prateleira para pensar assim, então isso é uma característica lá, mas como é que ele tá fazendo isso? Sempre ele, sempre ela, né? Porque é dela que se trata. Né? Você não trata autismo, você trata uma pessoa que está com dificuldades que fazem parte daquela caixinha do autismo. Ou não, porque ele não vai deixar de ser autista. Né? Então, assim, autista vira autista, por exemplo. Né? Mas será que Todd vira Todd? Não sei. Pode ser que se torne uma pessoa com outras características. Será que TDAH vira TDAH? Não sei também. Né? Quer dizer, talvez tenhamos outras coisas a se pensar. Né? E também esse é o nosso objetivo. Com certeza. Então, gente, esse foi o primeiro quadro dos Miudinhos, o primeiro quadro ordinário com as nossas perguntas. Então, se você se interessou em saber um pouco mais sobre alguma coisa que você tá curioso, seja você pai, mãe, cuidador, parente, amigo, alguém curioso, manda pergunta pra gente, profissional de saúde, manda pergunta pra gente, que a gente vai selecionar algumas e vai responder aqui pra vocês. Combinado? Combinado. Mais uma vez foi um prazer, Roberta. Também, Roberta, obrigada. Deixa a sua rede social pra galera. @Roberta_Ecleide. Show de bola. E o meu é @Grifraia, então segue... O meu é @Guifraia, deu uma enrolada na língua.
Então segue a gente lá nas redes sociais também, gente, pra ficar. E principalmente, segue também @podcastcomunica e Isso. fica por dentro aí do que vai estar rolando. É isso aí.